Já reparou como a gente tem uma mania de contar nossos planos antes mesmo de começar a botar a mão na massa? Parece que anunciar a vitória antes da batalha virou esporte nacional. Mas será que essa pré-comemoração não é, na verdade, uma armadilha que sabota a gente antes mesmo da largada? Napoleon Hill, esse gênio do sucesso, já tinha percebido essa pegadinha. Ele sabia que compartilhar metas prematuramente é como furar o pneu da sua própria bicicleta antes de uma corrida. A energia que te impulsionava, a vontade de colocar tudo em prática, simplesmente evapora. A ciência explica. Quando falamos sobre nossos objetivos, o cérebro libera dopamina, aquela sensação gostosa de recompensa. O problema é que essa recompensa antecipada cria a ilusão de que já fizemos tudo, matando a motivação na hora. É como ganhar a medalha antes da maratona. Para que correr se já conquistou o troféu? Você já deve ter passado por isso. Ano que vem tô bombado. Vou largar esse emprego. Vou escrever um livro. No começo a empolgação é total, mas aos poucos a energia vai minguando. Por quê? Simples. Você se satisfez com a aprovação externa, trocando a sua motivação verdadeira, aquela que vem de dentro, por aplausos vazios. Hill dizia, desperdiçar a energia em detalhes é um tiro no pé. E não se trata apenas de cansaço físico, mas de um esgotamento mental que compromete sua força de vontade. Ao falar demais, você se expõe a opiniões indesejadas que, mesmo bem intencionadas, podem minar sua confiança. Um simples "será que vai dar certo?", lançado sem malícia, pode ser o suficiente para abalar sua estrutura. A dúvida se instala, e quantas vezes você já desistiu por causa de um comentário negativo? É impressionante como isso acontece de forma quase imperceptível. Você pensa que está apenas compartilhando, mas na verdade está negociando seu foco e perdendo o controle da sua trajetória. Pense numa situação. Você decide correr 10 km por dia durante 3 meses. Empolgado, conta para todo mundo. Colegas de trabalho, família, posta nas redes sociais. No começo, os elogios são animadores. Que força de vontade! Você é demais. Mas ao receber os parabéns antes do tempo, seu cérebro entende que já cumpriu a missão. A disciplina vira um fardo. A pressão para corresponder às expectativas gera ansiedade. O que era uma conquista pessoal se transforma numa obrigação social, esgotando suas energias. Hill pregava a importância do silêncio estratégico, não como algo medroso, mas como uma forma de proteger seus objetivos até que eles estejam fortes o bastante para resistir aos ventos da opinião alheia. É como uma semente. Ninguém desenterra diariamente para ver se a raiz cresceu, pois sabe que isso a mataria. O crescimento precisa de tempo, proteção e, acima de tudo, privacidade. Guardar seus planos ajuda a preservar o foco e elimina a necessidade daquela validação externa, permitindo que a sua motivação venha de dentro, não de aplausos efêmeros. Antes de espalhar sua ideia por aí, se pergunte: quero realmente progredir ou apenas a satisfação momentânea do reconhecimento? Essa reflexão simples pode te poupar da frustração de trocar resultados concretos por elogios passageiros. Afinal, ninguém se lembra do que você prometeu, só do que você realizou. Essa diferença começa no silêncio. A história de Hill é um exemplo brilhante. Antes de escrever Think and Grow Rich, um dos livros mais influentes da história, ele passou por uma experiência transformadora. No início do século XX, um jovem jornalista faminto por histórias impactantes, Hill teve a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie, o magnata do aço, um dos homens mais ricos do mundo na época. O que parecia uma simples entrevista se transformou num desafio de mais de 2 décadas. Carnegie compartilhou com Hill sua fórmula para o sucesso, mas com uma condição. Hill teria que dedicar 20 anos da sua vida entrevistando e estudando as mentes mais brilhantes da época, para então organizar esse conhecimento para o mundo. Qualquer um gritaria aos 4 ventos, certo? É a oportunidade do século. Mas Hill fez o contrário. Ele entendeu que divulgar o projeto prematuramente atrairia dúvidas, críticas
e gente querendo convencê-lo de que a empreitada era impossível. Ele sabia que não era um objetivo pequeno. Era uma meta que exigiria anos de esforço, resiliência e disciplina de ferro. Divulgar tudo seria como abrir as portas para que opiniões negativas invadissem sua mente, prejudicando sua clareza. Mantendo o silêncio, Hill preservou seu foco e blindou seu entusiasmo. Ele não precisava de aplausos para seguir em frente, só da certeza interna de que estava no caminho certo. Anos se passaram. Ele viajou pelo país, entrevistando figuras como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e Theodore Roosevelt. E, enquanto absorvia lições preciosas, manteve o compromisso de não transformar sua jornada numa novela para entreter curiosos. Ele sabia que essa exposição precoce não contribuiria para a execução, mas poderia corroer a confiança necessária para prosseguir. O resultado desse pacto silencioso foi Think and Grow Rich, um livro que mudou a vida de milhões. Mas, além do conteúdo, o que impressiona é a forma como ele foi criado. Hill comprovou na prática que proteger um grande objetivo do julgamento externo é tão importante quanto sua realização. Ele escolheu os resultados em vez da aprovação, mesmo que isso significasse trabalhar anos na sombra, sem reconhecimento, sem holofotes, sem aplausos. Essa história mostra que as maiores conquistas muitas vezes nascem na penumbra. Hill não evitou compartilhar sua jornada por timidez, mas por estratégia. Ele sabia que grandes sonhos são como chamas recém-acesas. Um sopro de dúvida pode apagá-las. Se até ele, que convivia diariamente com gênios e inventores lendários, escolheu o silêncio absoluto, o que isso nos diz sobre nós e nossa forma de lidar com nossos objetivos? A maior lição talvez não esteja no que ele escreveu, mas em como ele o construiu. A força desse silêncio estratégico deu vida a uma obra que atravessa gerações e continua transformando vidas. Nem todos que escutam seus planos desejam seu sucesso. É uma verdade dura, mas essencial. Tem gente que sorri, dá apoio, mas por dentro sente incômodo com o seu progresso, porque o seu avanço, mesmo que mínimo, reflete a estagnação deles. Sua determinação evidencia o que eles não fazem, e essa comparação silenciosa pode gerar inveja, competição e até o desejo velado de te ver parar. Outras pessoas não agem por maldade, mas não conseguem enxergar o seu objetivo como você. Projetam suas inseguranças e medos na sua meta, de forma tão natural que você nem percebe a influência. E há aqueles que, inconscientemente, querem moldar seu caminho de acordo com a visão deles. Isso pode vir disfarçado de conselhos, sugestões sensatas ou preocupação genuína. Mas o efeito é o mesmo. Eles plantam dúvidas onde antes não havia. A ciência confirma isso. Pesquisas mostram que comentários negativos têm até 3 vezes mais impacto que os positivos. Ou seja, 10 elogios podem ser anulados por uma única frase de desânimo. E o mais perigoso é que esse efeito raramente é imediato. Age aos poucos, infiltrando-se em seu pensamento, até que você percebe a perda da empolgação inicial. Imagine que você decide abrir um negócio. Está animado, cheio de ideias e conta para um amigo. Ele responde: interessante, mas e a crise? E se não der certo? É uma frase carregada de medo. Sua mente começa a considerar cenários que antes não passavam pela sua cabeça. Você planeja com mais cautela, segura investimentos, adia decisões, tudo porque a dúvida plantada ganhou espaço. Se você tivesse mantido o plano em segredo até colocá-lo em prática, o comentário nunca teria existido e sua energia teria permanecido intacta. Por isso, Hill insistia tanto em blindar suas metas. Ele sabia que o maior perigo não vinha de ataques diretos, mas da dúvida silenciosa que sussurra para enfraquecer sua confiança. Quando a confiança vacila, o corpo e a mente perdem o ritmo. O foco se desfaz. Não é exagero dizer que muitos sonhos morrem assim, não por falta de capacidade ou oportunidade, mas por serem expostos a ouvidos despreparados. Antes de contar seus planos, pergunte: essa pessoa vai me dar força ou vai drenar minha energia?
Ela tem um histórico de apoio ou de questionamento? Preciso que ela saiba disso agora. O que está em jogo não é só sua privacidade, mas a sobrevivência da sua própria visão. A cada vez que você expõe sua visão a uma voz desalinhada, você arrisca sua integridade emocional e a consistência de suas ações. Guardar silêncio não é desconfiar de todos, mas escolher com sabedoria quem merece acesso ao que ainda está em formação. Proteger sua energia é proteger sua vida. Energia não é só disposição física, é clareza mental, força emocional e capacidade de se manter firme diante de interferências externas. Ao expor seus planos cedo demais, essa energia se dispersa. Cada comentário, cada opinião, cada olhar de dúvida arranca um pedaço do combustível que deveria alimentar apenas sua execução. Napoleon Hill dizia que silêncio não é esconder, é preservar. Preservar seu foco, sua confiança e a força para transformar ideias em resultados. Pense num artesão forjando uma espada. Precisa de fogo intenso, golpes precisos e concentração total. Imagine que, enquanto ele trabalha, abre a oficina para todo mundo assistir. Alguns o elogiam, outros criticam a técnica, outros sugerem mudanças. No final, cada interrupção tira um pouco da sua atenção e enfraquece a lâmina. Com a sua vida acontece o mesmo. Ao compartilhar cedo demais, você permite que outros interfiram, mesmo que só com palavras. Uma frase pode desviar sua direção e atrasar seu progresso. Nem sempre percebemos o quanto isso nos afeta. A gente acredita que filtra as opiniões, que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas num nível mais profundo, nossa mente registra essas mensagens e as considera. É por isso que muitos abandonam metas que pareciam sólidas inicialmente. Não foi falta de disciplina, foi energia drenada antes mesmo da metade do caminho. Uma forma simples de evitar isso é fazer um pacto de silêncio consigo mesmo. Não é isolamento social, não é desconfiança exagerada, é entender que nem todo plano precisa de plateia. Ao guardar seus objetivos, você cria um espaço livre de interferências, onde cada passo é decidido pela convicção, não pela pressão. É nesse espaço que a disciplina floresce, porque você não está respondendo a expectativas externas, mas à sua própria determinação. Eis um desafio que pode transformar sua relação com suas metas. Escolha algo importante e durante 30 dias não fale sobre isso com ninguém. Nenhuma pista, nenhuma dica, nenhuma postagem. Use esse tempo para trabalhar em silêncio e observe o que acontece. Muitos percebem que, sem a necessidade de explicar ou justificar cada movimento, sobra mais energia para agir. O foco se intensifica, as distrações diminuem e os resultados aparecem mais rapidamente. No final das contas, proteger sua energia é decidir diariamente que nada o desviará do que realmente importa. Essa decisão exige coragem, pois o silêncio nem sempre é confortável. Mas se você resistir à tentação de expor o que ainda está em construção, perceberá que o silêncio não é ausência de ação. É o campo fértil onde os resultados mais sólidos são plantados e cultivados. Existem inúmeros exemplos de pessoas que fracassaram por ignorarem a importância de proteger suas metas. No mundo das celebridades, isso acontece o tempo todo. Projetos grandiosos são anunciados com pompa, cercados de expectativas e promessas, mas nunca veem a luz do dia. Não é só má gestão ou falta de competência. Muitas vezes, o que destrói o projeto é o peso da exposição precoce. Ao tornar a ideia pública cedo demais, cria-se um compromisso com a imaginação das pessoas, não com a execução. Essa pressão para corresponder a expectativas externas drena energia, gera ansiedade e transforma algo apaixonante numa obrigação sufocante. Esse fenômeno se agrava com as redes sociais, onde cada palavra e cada promessa são registradas e cobradas pela audiência. Quando um artista anuncia um álbum antes mesmo de entrar no estúdio, ou quando um empreendedor revela um produto antes de validar sua viabilidade, eles estão amarrando seu progresso a uma narrativa que ainda não existe. Ao fazer isso, eles perdem a liberdade de ajustar o plano, de errar e corrigir sem que o mundo inteiro opine.
O resultado é muitas vezes o abandono silencioso do projeto, pois a pressão externa torna o processo insustentável. Napoleon Hill alertava: não troque seu fogo por aplausos. O fogo é o entusiasmo puro, a motivação que nasce do desejo de ver algo pronto, não da necessidade de mostrar que você está fazendo algo. Ao trocá-lo por aplausos, você entrega essa energia para alimentar expectativas alheias. O problema dos aplausos é que eles desaparecem rapidamente. Inicialmente as pessoas se empolgam, mas com o tempo a atenção se dispersa. Quando o barulho diminui, você se vê sozinho, sem o combustível interno. O ponto crucial é: as pessoas se lembram mais do que você fez do que prometeu. Poucos se importam se você anunciou algo que nunca saiu do papel, mas para você, essa lembrança pesa. É como carregar um histórico público de promessas não cumpridas. Isso afeta a confiança, tanto dos outros quanto a sua própria. A cada vez que você falha publicamente, cria um registro interno de que falar é mais fácil que entregar, e o cérebro aprende a repetir esse ciclo. O antídoto é simples na teoria, mas exige disciplina. Não fale até ter algo sólido nas mãos. Não significa trabalhar no escuro para sempre, mas esperar até que a base seja sólida o suficiente para suportar qualquer crítica ou pressão. Assim, quando você anunciar, não estará oferecendo uma promessa, mas um fato. E fatos não precisam ser defendidos, pois o resultado está ali, visível e incontestável. Essa é a reputação que se constrói ao resistir à tentação de antecipar aplausos e escolher o caminho silencioso e sólido. Crescer em silêncio é uma das estratégias mais poderosas para resultados consistentes e duradouros. Existe algo profundamente transformador em trabalhar longe dos olhos das pessoas, sem alimentar expectativas, sem se preocupar com a aprovação ou o julgamento alheio. Pesquisas mostram que hábitos praticados em privacidade têm até 70% mais chances de se manter a longo prazo. Isso acontece porque, sem plateia, você fica livre para experimentar, errar, ajustar e evoluir sem se sentir medido a cada passo. Quando você cresce no privado, cada pequena conquista é sentida de forma mais intensa, pois não é interrompida pelo peso da performance. Você não precisa pensar no que vai postar, em como vai parecer ou como as pessoas vão interpretar. Todo o foco está na prática, não na aparência. E é justamente essa concentração absoluta que permite que o progresso seja real. O que se constrói nesse espaço silencioso ganha raízes mais profundas, pois não está sendo constantemente exposto a ventos de opinião que podem arrancar o que ainda está frágil. Napoleon Hill entendia isso tão bem que aconselhava líderes e empreendedores a compartilhar seus planos apenas em estágio avançado, com resultados concretos para mostrar. Ele sabia que ao mostrar algo em desenvolvimento, você corre o risco de receber críticas ou sugestões que desviam sua rota, além de criar uma pressão desnecessária que pode sufocar o entusiasmo. Mostrar algo apenas quando já está sólido transforma a narrativa. Você não está pedindo permissão ou aprovação, está apenas apresentando um fato consumado. Pense na diferença entre dois cenários. No primeiro, você anuncia que vai mudar completamente seu estilo de vida, e todos começam a observar cada movimento seu, esperando sinais dessa mudança. No segundo, você trabalha em silêncio, ajusta sua rotina, transforma seus hábitos e um dia aparece totalmente diferente. Mais saudável, mais confiante, mais focado. No primeiro caso, qualquer deslize é visto como um fracasso e a pressão constante pode fazer você desistir antes de chegar lá. O segredo do sucesso muitas vezes está na discrição. A segunda fase é onde a mágica acontece, porque é quando a surpresa explode. Não falo só de mudanças visíveis, como uma nova casa ou um carro zero, mas daquela transformação interna, do conhecimento que floresce na sombra, dos projetos que amadurecem em silêncio. Quanto mais você protege seus sonhos, mais força eles ganham. Imagine uma redoma invisível, onde seus objetivos crescem fortes antes de enfrentar o mundo. Essa é a diferença entre quem fala e quem faz, a ação silenciosa. Quem constrói seu sucesso em segredo
Não precisa de aplausos. Sabe que à hora certa, os resultados falam por si. E quando eles aparecem, não precisam de desculpas, de justificativas. São a prova irrefutável de que você honrou seu compromisso, mesmo sem plateia. Proteger seus projetos é proteger seu futuro, é reservar energia, manter o foco, transformar ideias em realidade. É assim que você dribla a sabotagem velada de compartilhar demais. Agora que você tem essa chave, suba um degrau. Seja 1% melhor hoje do que ontem. Obrigada por estar aqui, por investir em você. Já tem um novo vídeo esperando, clique e vamos juntos nessa jornada de crescimento.